campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Uma satisfação novamente estarmos aqui para podermos conversar um pouco sobre o nosso Evangelho. E abrindo ao acaso, caiu no capítulo 15, item 6, e tem o título Necessidade da Caridade segundo São Paulo. No capítulo 8, versículos 1 a 7 e 13, de São Paulo, numa epístola aos Coríntios. E ele diz assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um cúmbalo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então essa é a epístola de São Paulo. E o item 7 do Evangelho faz o seguinte comentário: de tal modo compreendeu São Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim sem equívoco a caridade acima até da fé. É que a caridade está no alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Pois bem, meus amados irmãos, trata-se de uma questão de caridade. E o próprio capítulo 15 diz que fora da caridade não há salvação. Então, nós estamos enfrentando uma questão bem interessante, porque aqui ele diz que se eu pudesse fazer profecias, se eu pudesse transportar montanhas, se eu tivesse a fé inabalável, ainda assim a falta da caridade me traria dificuldades para chegar na nossa evolução, para chegar a um espírito puro. Um espírito puro, um espírito perfeito,
conforme o Livro dos Espíritos, é aquele que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Então dá para se depurar que ele conhece a verdade. João nos traz, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí a gente pergunta, que verdade é essa e que liberdade é essa? A verdade, quem nos trouxe, quem nos mostrou como se pode fluir da verdade foi Jesus. Jesus nos traz, porque ele não escreve nada, mas exemplifica o tempo todo. Nos mostra o caminho, nos mostra a vida e nos mostra a porta de seguir em busca da nossa verdade, que é quem sou eu. A caridade, ela é branda, a caridade, ela não se agasta, ela não se azeda, e ela é benevolente, ela é indulgente. O que significa isso? Significa que dentro da caridade está a lei maior. Qual é a lei maior? Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, me amando ao próximo, amando a Deus, eu vou estar cumprindo o mandamento primeiro, o mandamento maior. E a caridade? A caridade é esse exercício que fazemos para nos suportar. É a primeira caridade que temos, é conosco mesmo. Essa indulgência conosco mesmo, nos perdoando, nos fazendo ver que somos ainda muito pequenos, somos ainda muito crianças e temos que suportar muitas coisas, temos que vencer muitas coisas para evoluir. Então esta caridade que o Paulo traz é primeiramente conosco mesmo, de nós termos essa grandeza, esta envergadura moral de nos suportar, de ver as nossas mazelas, de trabalhar e de ir fazendo. O livro dos Espíritos também, o livro dos Espíritos traz, a lei de justiça, amor e caridade. E ali traz, tem várias perguntas, que fica perguntando. Até eu vou ler uma delas, que eu acho importante, que eu me lembrei agora, deixa eu ver aqui. É a 886 do Livro dos Espíritos, que diz assim: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Por que a pergunta ela é fundamental? Porque a resposta vai trazer um embasamento filosófico da pergunta. E ele pergunta a caridade segundo Jesus, que é o modelo e guia. E Jesus, e as respostas dos Espíritos foram assim: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí onde é que está o sentido da caridade como doação, como entregar a outros posses, bens, Inclusive o Paulo disse ali, também no versículo, que se ele entregasse todas os seus pertences, que entregasse aos pobres, ainda assim lhe faltaria este sentido da caridade. Então, irmãos, o que nós estamos nos deparando aqui, nessas questões de semântica, de colocações, é referente a uma caridade que nós não compreendemos ainda. Talvez nos falte até um sentido, esse mesmo sentido que nos falta para entender o que é Deus, talvez nos faça para entender essa caridade. Essa caridade apregoada por Paulo acima da fé e da esperança.
Porque fé e esperança, elas sempre andam juntas, né? Porque a fé, ela te dá a coragem de resiliência, de suportar e com a esperança que as coisas melhorem. Como nós estamos hoje no nosso mundo. Estamos rezando muito, estamos nos colocando muito em prece para que nós possamos melhorar, para que nós possamos sair deste momento de dificuldade. Então nós temos fé e esperança, mas e a caridade? A caridade é atender as pessoas que estão com necessidade nesse momento? Também é, como a própria fraternidade. E a caridade, ainda no Livro dos Espíritos, eles nos dizem o seguinte, é aquela em que a gente vai atrás, tu não espera, tu vai atrás e faz a caridade, procura buscar aquilo que precisa. E nós temos muitos tipos de caridade. A primeira eu já discorri no início, que é a caridade conosco mesmo, a principal. Porque se nós não tivermos isso, é que nem amar ao próximo. Se nós não nos amarmos, nós não amaremos ao próximo. E essa caridade, então, que se lança, que busca os necessitados, são das mais variadas matizes. Por exemplo, a caridade com o nosso pai, com a nossa mãe, com nossos irmãos, com nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com os nossos trabalhadores, com quem trabalhamos juntos, nossos colegas de trabalho. Isso é importante termos caridade. E muitas vezes, aqui agora lembrando o Chico Xavier que dizia que muitas vezes a caridade ela é silenciosa. E o Chico foi hábil nisso, porque muito o Chico calava, o Chico ficava quieto, e aí depois ele ia lá e fazia, ou ia lá, buscava, ou ia lá e entregava. Mas muitas vezes ele ficava quieto, porque a caridade é silenciosa. A caridade, ela realmente é algo que eu não sei explicar, porque a gente está aprendendo. Como Paulo escreveu isso do fundo do seu coração para os irmãos de Coríntios, nós estamos escrevendo a nossa história, nós estamos escrevendo nós estamos conhecendo as nossas entranhas. E a caridade, ela é necessária para isso, para que a gente possa enfrentar a nós mesmos, frente a frente, todos os dias, para que possamos realmente nos conhecer, realmente aprender e exercer essa caridade. O Livro dos Espíritos ainda comenta sobre a esmola, né? Se a esmola é válida ou não válida. Ele diz que a esmola é válida, mas que nós teríamos muito mais a dar se nós tivéssemos altruísmo, ou seja, se nós buscássemos o próximo e nós entregássemos aquilo que ele precisa. Isso todos, imaginem todos fazendo isso sem governo, sem instituições, sem lei que determinasse, mas sim, como se tivéssemos aí, nós vamos estar antecipando evidentemente o nosso engrandecimento, é como se estivéssemos num mundo evoluído, onde o bem é que permanece, que prevalece e que todos atendem ao próximo. Então, o supérfluo que para nós é exercido neste momento, nós entregaríamos para aqueles que não têm nada. Então, todos se ajudariam, todos se contribuiriam para que vivesse bem, vivesse tranquilos, vivesse com alegria, vivesse com amor. E é por isso que nós temos que buscar com todas as forças o entendimento dessa caridade, essa essência de caridade. Porque caridade não é só entregar aos outros, mas sim entregar com amor. Fazer tudo com amor. Uma faxina feita com amor. Um almoço, uma janta, uma alimentação feita com amor. Uma vida de amor. Isto é a caridade. O amor é outro bem que nós temos ainda muita dificuldade de entender. Nós estamos engatinhando, nós estamos no início da nossa caminhada, mas ela vai nos levar até o Pai, ela vai nos levar até um mundo de regeneração que já está mais perto, mas também nos alçará voo a mundos ditosos, a mundo puros, a mundo onde só o bem existe e
onde a satisfação dos espíritos é fazer o bem, é ajudar aos irmãos menos evoluídos a fazer o bem. Isso é a alegria no mundo espiritual evoluído. Nós fizemos algumas considerações sobre esta questão da caridade, essa vista sobre os olhos de Paulo, e agora passaremos em seguida para nossas preces e irradiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e de paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daquele a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem, que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão, dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país, que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos, seja feita a tua vontade, despede-nos na tua paz. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site